Deus, aleluia. Pode aplaudir mais ao Senhor, Ele merece. Aleluia. Glória a Deus. Querido, de manhã foi algo assim extraordinário. Deus curou pessoas, pessoas foram tocadas, pessoas foram renovadas. Deus fez coisas extraordinárias. E eu não sei o que vai acontecer agora à noite, irmãos. Confesso para você. Mas eu preciso que você abra o teu coração. Amém, queridos? Fecha os teus olhos, mesmo sentados. Só ore ao Senhor. Fala para Ele o que está no teu coração. Do seu jeito, da sua maneira. Deixa eu te dar alguns poucos minutos para você orar ao Senhor. Peça para Ele que Ele abra o teu coração nessa noite. Isso, do seu jeito, da tua forma. Senhor, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente. Oh Pai amado, produz uma edificação extraordinária nas nossas vidas hoje. Que não seja mais um lançamento de um livro, mas que seja algo que venha transformar as nossas vidas. Que Tu possas nos edificar, que Tu possas falar ao nosso coração, que Tu possas fazer-nos crescer, Senhor, para a Tua glória. Espírito de Deus, gera um ambiente aqui de cura no nome de Jesus, e que na medida que a palavra for ministrada, Senhor, as curas possam acontecer. E as pessoas testifiquem, as pessoas sintam, recebam a cura em suas vidas. Pai, que famílias venham ser restauradas, que um ambiente de perdão, de marido para com sua esposa, de esposa para com o seu marido, de filho para com o pai, de amigo para um outro amigo, possa pairar sobre nós. Que haja liberação, que haja um mover extraordinário do Teu Espírito hoje. Edifica-nos para a Tua glória, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Provérbios capítulo 16, versículo 3, diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu vou ler novamente, irmão, porque eu acho que vocês não entenderam esse princípio. Uma verdade transformadora, uma verdade revolucionária tem nesse texto aqui. E eu vou ler esse texto novamente. Eu quero que você glorifique a Deus, porque se trata de um princípio que pode mudar a tua história de vida. É um princípio que pode realizar os teus sonhos. Quantos aqui têm sonhos? Projetos, alvos na sua vida. Escute o que a palavra do Senhor diz. Consagra ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Glória a Deus, queridos, porque quando nós consagramos tudo ao Senhor, quando nós rendemos tudo a Ele, quando os nossos planos ministeriais, quando a nossa liderança, quando a nossa vida pessoal, enfim, tudo que diz respeito ao nosso contexto de vida, é consagrado ao Senhor, é dado ao Senhor, Ele deixa claro esta promessa, esse compromisso comigo e com você, que quando nós consagramos, quando nós rendemos tudo a Ele, tudo que nós fazemos se torna bem-sucedido. E o Senhor é bom, queridos, porque Ele não faz nada pela metade. Eu costumo dizer isso aqui constantemente. O Deus que nos deu a capacidade de planejar alguma coisa, o Deus que nos deu a capacidade de organizar, de sonhar, também nos deu a capacidade de realizar. E junto com essa capacidade de realizar, Ele confirma a bênção sobre as nossas vidas, dizendo: olha, consagra tudo a mim, que tudo que você sonha, tudo que você planeja, tudo que você faz, vai ser bem sucedido.
E esse livro é uma história mais ou menos assim mesmo. Esse ano eu completo 13 anos de ministério pastoral, irmãos. Antes de me tornar pastor, na época pela Igreja Batista em Brasília, eu fiz aquele seminário longo, era um seminário de 4 anos, onde nós íamos de segunda a sexta, das 7h30 às 10h30, para o seminário. Era algo extremamente intenso, e tive o privilégio de ter professores extraordinários, Dr. Russell Shedd, Dr. Carl Gerson, Philip Denver, homens de Deus que serve de grande base da nossa teologia, da teologia apresentada no Brasil. E sabe o que é interessante, irmãos? Todo estudante de teologia, ou a maioria dos membros que ainda não exerce liderança ou pastoreio numa igreja local, são experts no assunto. Não tem tanta gente entendida de liderança cristã quanto aquelas pessoas que ainda não são líderes. Os maiores experts de pastoreio são aqueles que ainda não são pastores. Porque tem uma resposta para tudo, tem um projeto para tudo, tem uma direção para tudo. E aí, meu irmão, a gente fizer uma pesquisa, aqui não acontece isso. Mas se nós fizermos uma pesquisa nas maiorias das igrejas locais, nós vamos perceber que cada membro tem uma ideia brilhante que vai fazer a igreja crescer. Cada membro tem um direcionamento específico que vai tornar a liderança da igreja mais eficaz. Talvez você conheça uma igreja assim. Mas isso aconteceu comigo, irmãos. Eu pensava que, puxa, eu estou num grande seminário, tenho grandes professores, e fiz projetos assim que eu imaginava ser infalível, ou infalíveis. Que eu fiz vários projetos para a igreja a qual eu fazia parte. E parecia o projeto. O segredo do crescimento da igreja, o segredo de uma liderança eficaz estava nesses projetos que eu havia feito. Meu irmão, no dia que eu me tornei pastor, depois que eu terminei o seminário, fiz todo o processo de ordenação. Não sei quantos irmãos aqui já passaram pela Igreja Batista, mas existe assim um processo radical até levar a ordenação ao ministério pastoral. Depois que eu passei por esse processo, me tornei um pastor em 2005. Meus irmãos, eu percebi que nada do que eu havia planejado funcionava. Nada. Tudo que eu tinha estudado, toda a informação que eu havia compilado, enfim, tudo que eu planejei para aplicar na igreja quando eu me tornasse um líder, ou quando eu me tornasse um pastor, meu irmão, absolutamente nada fazia sentido naquele momento. Eu pude perceber que existe uma diferença enorme, um muro enorme que separa aqueles que ainda não exercem ministério com aqueles que já estão na sua jornada ministerial. Para aqueles que ainda não exercem o ministério parece fácil. Nós temos soluções para todas as coisas, mas para aqueles que já estão no ministério, meu irmão, nós vamos perceber que as coisas não são exatamente da forma que pensamos. E aí, meu irmão, eu praticamente entrei num outro nível, num outro contexto, numa outra perspectiva de ministério. Eu olhei para trás e pensei, olha, tudo que eu estudei no seminário, acho que não vai me ajudar na prática, nesse momento, como líder, não vai me ajudar muito. Então eu comecei a buscar uma outra situação, uma outra realidade. Eu comecei a observar pessoas que estavam crescendo, líderes que cresceram, líderes que influenciaram de maneira especial a história da igreja. E é importante nós entendermos que na história da igreja, onde quer que houve o crescimento, houve também influência da igreja. Houve também uma influência espiritual. O ambiente onde a igreja, o ambiente onde os cristãos estavam inseridos, houve influência tremenda. Onde a Bíblia nos ensina que onde há luz, não há trevas. E cada um de nós, eu entendo que cada um de nós somos luzes, que brilham, que resplandecem, e aonde luz está, as trevas se dissipam. E todos que estão debaixo dessa luz, são influenciados por essa luz. Amém ou não amém?
E aí, queridos, eu comecei a fazer algumas ligações sobre uma perspectiva bíblica, teológica e histórica. E aí nós percebemos que crescimento e influência precisam andar juntos. Tem pessoas que crescem. É interessante a gente entender que o crescimento que vem de Deus é completo. Deus não faz nada pela metade. Quando Deus dá o crescimento, Ele também dá o poder para influenciar. Crescimento e influência andam juntos. Não vai resolver nada você crescer se você não influenciar o ambiente onde você está inserido. Não faz sentido você crescer como pessoa, você crescer profissionalmente, você crescer ministerialmente, se o ambiente onde você está não é influenciado pelo teu crescimento. E aí, queridos, quando nós falamos de crescimento na vida cristã, nós estamos falando de algo que Deus faz por meio de nós, nos fazendo crescer e influenciar ao mesmo tempo. Deixa eu, antes de entrar nos pontos específicos, eu gosto muito que quando Rick Warren, falando especificamente sobre crescimento, Rick Warren, da igreja de Saddleback, ele fala que crescimento não é fruto de um único fator, mas sim de um conjunto de fatores que cooperam entre si. Deixa eu tentar explicar rapidamente o que é o crescimento e o que é influência, para que possamos discorrer em alguns tópicos do livro. Primeira coisa, quando nós falamos em crescimento, é importante nós entendermos que o crescimento precisa estar ligado nos propósitos de Deus. Amém ou não amém? Crescer sob uma realidade que foge dos propósitos de Deus é o mesmo que fracassar. Crescer sem a perspectiva de Deus é o mesmo que não realizar. Imagine, queridos, você tem um problema na sua casa, na torneira da sua cozinha, você chama um encanador e ele vai lá e troca a lâmpada da sua garagem. Resolveu alguma coisa para a sua vida? Não. Deus, irmãos, Ele é tão perfeito que Ele coloca cada coisa no seu lugar. Nós temos uma perspectiva errada de crescimento, eu falei isso hoje de manhã. Nós temos a ideia que o crescimento é um ministério grande, um grande líder, é aquele que aparece na televisão todos os dias, falando para milhões de pessoas. Esse é o nosso conceito de ministério grande. Mas e aquelas pessoas, daquelas tribos remotas, onde a televisão não chega? Mas em missionários lá entregando a sua vida, que abandonaram suas casas, suas famílias, estão lá levando a palavra do Senhor. Pergunta, quem é maior? O que está na televisão ou aquele missionário que tem dado a sua vida nas tribos mais remotas, lá do Amazônia? Sabe qual é a resposta? Nenhum é maior. Sabe por quê? Não existe maior ou menor para Cristo. Quando Deus nos levanta, nos chama para cumprir os seus propósitos, cada função que nós desenvolvemos é para complementar o corpo. Você está entendendo, irmãos? Um complementa o outro. Aonde a televisão não chega, os missionários estão chegando, e Deus tem se revelado, Deus tem curado, Deus tem salvado pessoas, o Evangelho, o reino de Deus está sendo estabelecido. Você quer aprender sobre igreja? Olha como Deus tem uma didática muito simples. Quando Deus, Ele quer que você compreenda a dinâmica da igreja, Ele só pede para você olhar para você mesmo, seu corpo. Ele compara a igreja como sendo o corpo de Cristo. E você vai olhar para você mesmo, você vai ver que você tem uma mão direita, mão esquerda, um pé direito, pé esquerdo. Você tem ouvidos, tem olhos, tem nariz, tem boca. Cada coisa fazendo a sua função. Amém ou não amém? E aí, queridos, cada parte do seu corpo fazendo o seu trabalho, ocorre crescimento. Então, o crescimento está ligado ao teu propósito, ao propósito que Deus tem para a tua vida. Segunda coisa que você precisa entender sobre crescimento é que o seu crescimento está ligado ao crescimento das pessoas ao seu redor.
Se o teu crescimento não proporciona um crescimento para aqueles que estão próximos de você, tem algo errado. Esse crescimento não vem de Deus. Se o teu ministério, se a tua liderança, se a tua vida tem crescido, mas as pessoas ao seu redor não estão crescendo com você, acredite, irmão, tem algo errado. Tudo que Deus faz, Ele nunca faz pensando num indivíduo. Amém ou não amém? Tudo que Deus faz, Ele faz pensando no crescimento do seu corpo, no crescimento de pessoas. Até o próprio Jesus, quando esteve entre nós, o seu ministério foi baseado em pessoas. Ele investiu em pessoas, para que essas pessoas formassem novas pessoas, cada vez mais semelhantes a Ele. E aí, queridos, a igreja foi crescendo, o reino de Deus foi sendo pregado em várias nações, em todas as nações, porque, meu irmão, o foco de Jesus sempre foi pessoas. E quando nós falamos em crescimento de igrejas, quando nós falamos em crescimento ministerial, quando falamos em crescimento profissional, o teu crescimento, o crescimento que vem de Deus, você leva pessoas para crescer contigo. Então o teu crescimento, ele está ligado ao crescimento das pessoas ao seu redor. Uma outra verdade sobre o crescimento é que o crescimento numérico deve andar junto com o crescimento espiritual. Porque, entenda, irmãos, quando o seu crescimento numérico não anda com o seu crescimento espiritual, o teu crescimento não traz influência. Está entendendo, irmãos? Dá um glória a Deus aí. Dá mais alto, dá um glória a Deus mais forte. Isso, a gente está junto, nós precisamos estar conectados aqui, tá, irmãos? Entenda. Porque o crescimento espiritual é fundamental. Quando você cresce espiritualmente, literalmente, irmãos, todas as coisas que você conhece, e ainda aquelas que você não conhece, mas existem, têm uma origem. Veio do espiritual para o físico. O reino espiritual é muito mais intenso do que o reino material. E aí, meus irmãos, quando você cresce, tanto numericamente, quanto espiritualmente, é a maneira que você tem de produzir influência. Porque quando você cresce de forma espiritual, você passa, as coisas espirituais, as coisas sobrenaturais, passam a ser uma realidade natural. Deus passa a cuidar da tua vida, você passa a ver as coisas sobrenaturais que vêm de Deus de forma visível no teu cotidiano, nas coisas mais simples da sua vida. Então, meu irmão, o natural e o espiritual se fundem, gerando influência. Agora, quando nós falamos em influência, nós estamos falando, irmão, de algo que está diretamente relacionado ao caráter do líder. Ao caráter da pessoa. Fala comigo, caráter. Você já reparou que pessoas mau caráter atrai pessoas mau caráter? Ou influencia o mau caratismo em outras pessoas? Quando você começa a ver toda essa estrutura organizacional, política, que está sendo aí desvendado pela Lava Jato, você vai perceber que uma pessoa mau caráter tem influenciado uma geração de mau caráteres. Entretanto, uma pessoa de bom caráter, com caráter de Cristo, começa a influenciar pessoas a serem cada vez mais semelhantes a Cristo. Ou seja, irmãos, as pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. E pelo fato delas verem Cristo em nós, elas devem desejar ser iguais a nós. Porque Cristo está em nós. Então a influência está ligada ao nosso caráter, ao caráter santificado de Cristo. Agora, influência também está diretamente relacionado com aquilo que flui de você. Deixa eu te explicar uma coisa. Existem duas ações espirituais vigentes: o Espírito de Deus,
o mover de Deus, aquilo que é divino, e o espírito maligno, espírito de Satanás, demônios. Não existe algo entre as duas coisas. Ou existe a presença de Deus, ou existe o maligno. Se você não está na presença de Deus, não existe um ponto, não existe um meio termo. Ou estamos na presença de Deus, ou estamos na presença do maligno. Escute, meus irmãos. As pessoas são influenciadas com aquilo que sai da tua vida. É por isso que nós precisamos estar constantemente conectados com Cristo. Porque quando nós estamos conectados, ligados com Cristo, aquilo que vai fluir de nós vai ser Cristo. Vai ser as coisas espirituais. Pedro e João estavam indo para o templo da oração, da 9ª hora, e todos os dias era colocado um coxo na porta do templo, Templo Formosa. E aí, meus irmãos, ele era colocado ali para receber esmolas. E estava vindo Pedro e João, e ele ficou olhando para eles, com as mãos estendidas, esperando receber uma esmola. O que Pedro disse? Pedro disse, olha, eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Para você influenciar sua casa, para você influenciar o seu trabalho, para você influenciar o ambiente onde você está, você precisa reconhecer o Espírito que está em você. Quando você reconhece o Espírito que está em você, você vai perceber que aquilo que age dentro de você, aquilo que está dentro de você, é maior do que aquilo que está fora de você. E aquilo que age dentro de você, pode influenciar o cenário que está fora de você. Isso é vida cristã. O que eu tenho, isso te dou. Irmãos, teve o último culto de mulheres aqui, foi ministrado uma palavra de cura. Você quer saber o tanto que isso tem influenciado pessoas? Tem gente que assistiu a ministração no canal do YouTube e recebeu sua cura. Estava em Curitiba semana passada. A pastora Dilson compartilhou uma experiência que eles estavam num momento de adoração tão tremenda dentro do templo, dentro da igreja, e estava passando uns jovens do lado de fora na rua. Irmãos, olha o que é influência. E eles estavam andando, aqueles jovens estavam andando na rua, e irmãos, quando eles passaram na frente da igreja, ficaram possessos por espíritos malignos. Imagina, os obreiros foram lá, pegaram os jovens endemoniados, levaram para a igreja, expulsaram o demônio, e hoje estão lá servindo ao Senhor. Olha a influência, olha o crescimento com influência. Quando a glória de Deus se revela, irmãos, Ele influencia o ambiente onde nós estamos. Mas você precisa perceber aquilo que flui da tua vida, aquilo que sai da tua vida. Influência está ligado com aquilo que você tem, de forma espiritual. E lembra que aquilo que você tem influencia o ambiente onde você está. Aquilo que está na tua vida, fala para o teu irmão, aquilo que está na tua vida influencia o ambiente que você está. Influência está ligado à espiritualidade. Deixa eu te explicar o que é espiritualidade. Santificação é um processo de separação, onde nós nos separamos das coisas desse mundo, da nossa própria natureza, e nos aproximamos daquilo que é santo, nos aproximamos de Cristo, nos aproximamos de um relacionamento profundo com Deus. E aí, meus irmãos, nós nos tornamos pessoas mais espirituais quando estamos mais próximos de Deus. Agora, imagine você, quando você está mais próximo do Criador, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, aquele que tem o poder de fazer, de formar, de transformar qualquer coisa, está próximo de você. E aí, meu irmão, aí você alcança uma influência nas coisas naturais. Uma vez que as coisas sobrenaturais, as coisas espirituais, são mais intensas do que as materiais, quando você está mais próximo de Deus, a sobrenaturalidade dele se move
no teu natural. E aí, queridos, isso muda o cenário. Isso gera uma influência no ambiente onde você está. Então, quando nós falamos de crescimento e influência, eu estou me referindo a essas realidades que eu acabei de compartilhar com vocês. E aí, meus irmãos, como viver essa influência? Como viver esse crescimento? E aí nós vamos entender o que o livro está dizendo agora. É importante nós entendermos, em primeiro lugar, que líderes, ou ministros, ou cristãos, que crescem e influenciam, eles possuem as mesmas prioridades de Cristo. Possuem, fala comigo, possuem as mesmas prioridades de Cristo. Existe uma coerência, existe um alinhamento, existe um caminho, uma linha a ser seguido, uma realidade a ser vivida. E essa realidade é a realidade de Cristo. Quando nós estudamos o ministério de Jesus, irmãos, viver uma liderança, viver uma vida sob a coerência de Cristo, coerente a Cristo, nós vamos perceber algumas coisas. Por exemplo, Ele veio levar pecadores ao arrependimento. Eu falo muito isso aqui. Irmãos, a igreja só existe porque existem pessoas que precisam ser alcançadas. A igreja só existe porque existem pessoas que precisam se arrepender de seus pecados e conhecerem a Cristo. Logicamente, Cristo, o dono da igreja, Jesus falou assim: eu edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo, logo, Ele estabeleceu um padrão. E quando Deus levantou líderes para a sua igreja, Ele levantou pessoas para desenvolver algo específico, para desenvolver algo que era dele. Quando nós olhamos a liderança de Jesus, nós vamos perceber que Ele veio fazer a vontade de Deus, não a sua vontade própria. Olha o que Ele diz, João 5, versículo 30. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Ele estava dizendo que não há nada mais importante, não há nada tão natural para a sua existência do que fazer a vontade de Deus, aquele que enviou. Ele disse, e consumar as suas obras. João capítulo 5, versículo 36, Jesus fala assim: porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. O que Jesus está dizendo? Ele está falando assim: olha, as minhas obras provam que eu sou de Deus. E aqui fica um questionamento. A liderança que nós exercemos na nossa casa, ou no nosso ambiente de trabalho, ou no nosso GC, ele comprova que somos de Deus? Jesus, Ele deixou claro que aquilo que Ele faz testifica que foi Deus que o enviou. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós desenvolvemos como cristão, precisa testificar que somos enviados de Cristo. Mas essa testificação vem por meio desse alinhamento, vem por meio desse caminho que Cristo preparou para que trilhemos. Ou seja, irmãos, aprenda a caminhar nos passos de Jesus. Somente caminhando nos passos de Jesus é que nós viveremos aquilo que Ele nos chamou para fazer. É interessante nós observarmos também no ministério de Jesus que Ele veio dar a oportunidade aos homens de receber salvação. Fala comigo, oportunidades. O homem pisou na bola com Jesus. O homem pisou feio na bola com Deus. O homem o desobedeceu, errou com Ele. O pecado é extremamente grave, o pecado é uma afronta contra Deus. Quando nós pecamos, nós estamos afrontando a Deus. Quando nós erramos, nós estamos, queridos, ignorando o amor de Deus, as bênçãos de Deus, aquilo que Deus é. Escute,
mesmo assim, mesmo a gente pisando feio na bola, Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não viesse perecer, mas alcançasse a vida eterna. Nós não merecíamos por causa do pecado, mas Ele nos deu uma oportunidade de salvação. Essa mesma coerência precisamos exercer no nosso contexto de liderança, aonde nós estivermos. Repito, desde a sua casa, passando pelo seu ambiente de trabalho, passando pelos seus relacionamentos, chegando aqui na igreja, é importante que você entenda que Jesus olhava para as pessoas que cuspiram nele, que zombaram dele. Jesus olhava e dizia: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Amém ou não amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então, líderes que crescem, influenciam, desenvolvem ministérios, desenvolvem uma liderança coerente com a liderança e com o ministério de Jesus. Segunda lição que eu quero passar para vocês hoje: líderes que crescem, influenciam, irmãos, estão abertos aos conselhos dos mais experientes. Isso é um segredo, é uma chave poderosa, irmãos. Queridos, você dá ouvidos às pessoas que já trilharam um caminho que você ainda não trilhou, é inteligência. Abra a tua mente, abra o teu coração aos conselhos dos mais experientes. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A maioria dos meus amigos, pessoas que eu me relaciono, tem mais de 60 anos. A Patrícia sempre, de vez em quando, ela sempre ri de mim. Eu tenho uns amigos em São Paulo que falam que os amigos do André é tudo velho. Mas, irmão, que honra, que alegria. Tem amigos meus que eu sento, não preciso falar nada. Eu só peço: olha, me fala, eu só quero ouvir. Porque, irmãos, pessoas mais velhas, pessoas que estão no ministério há mais tempo do que você, elas vão ampliar o teu campo de visão. Elas vão fazer você enxergar coisas que você não sabia que existia. Eles vão te orientar em situações que você nem imaginava. Olha como Deus é bom. Ele permite que pessoas, é interessante a gente observar isso. Deus sempre conecta pessoas que acabaram de se converter a cristãos mais experientes. Sempre Ele faz isso. Por quê, irmãos? Porque eles trilharam por um caminho que nós ainda estamos para trilhar. Isso é bênção, isso é oportunidade. Meus irmãos, se alguém, mas o Dr. Silmar Coelho, você conhece o Silmar? Ele escreveu aí, na contracapa do livro, na aba do livro, uma apresentação, e no final ele colocou assim, que se você deseja enxergar mais longe que os demais, se apoie em ombros de gigantes. Isso é uma verdade fundamental. Porque os gigantes, eles já trilharam por caminhos que nós ainda não trilhamos. Eles têm um campo de visão maior do que o nosso campo de visão. E se você quer enxergar mais longe, irmãos, é necessário que você entenda, pessoas mais experientes podem ser a resposta de Deus para a sua falta de conhecimento e sabedoria em uma determinada área. Pessoas mais experientes do que você, pessoas mais maduras, já passaram pelas experiências que você ainda não passou. E por conta disso, as suas orientações, os seus conselhos são mais valiosos. Os conselhos dos mais experientes vão ampliar a sua visão, vão te dar uma nova perspectiva, vai te dar a capacidade de prever situações. Irmão, não perca a bênção de ouvir pessoas mais experientes do que você. É importante que você entenda que o equilíbrio entre o conselho dos mais velhos e a ideia dos mais novos vai trazer maturidade, solidez e dinamismo à tua vida. Vale a pena ouvir o conselho dos mais experientes. Número 3.
líderes que crescem influenciam, não desprezam estratégias, não desprezam modelos. Deixa eu te falar uma coisa, o pastor Reinhard Bonk é um dos líderes mais influentes do mundo hoje. Seu ministério já levou para Jesus mais de 70 milhões de pessoas. No livro eu falo um pouco da história dele, de onde ele saiu. Ele pastoreava, irmão, ele passou 5 anos pastoreando uma igreja, ele passou 7 anos pastoreando uma igreja de 5 membros. Consegue entender? 7 anos, pastor Levi, pastoreando uma igreja de 5 membros. Hoje o seu ministério é um dos mais influentes do mundo. Foram mais de 72 milhões de pessoas levadas ao evangelho por intermédio dele. E ele falou algo muito interessante. Ele falou que Deus usa pessoas que possuem uma fé vibrante, possuem uma capacidade de pensar e disposição para trabalhar. Eu achei isso uma grande verdade, irmãos. Queridos, muitas vezes nós chegamos aqui no culto, clamamos: Senhor, enche-nos com Teu Espírito, e a glória de Deus vem e nos enche. Nós ficamos poderosos. Aí nós saímos da porta, e agora? O que a gente faz com isso? O que a gente vai fazer? Estamos poderosos, estamos apaixonados, estamos em chamas. E agora? Como é que eu vou evangelizar? Como é que eu vou influenciar Blumenau? Sabe qual é a resposta, irmãos? Estratégia. Quando Deus dá uma estratégia, um método, uma visão para a igreja, é para que possamos ser literalmente igual a Cristo. Jesus, ele dava poder e autoridade e dava uma estratégia aos seus discípulos. Amém ou não amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Sabe por quê? É importante nós entendermos o equilíbrio que há entre princípios e métodos. Princípios é tudo aquilo, é um padrão, é uma norma de vida. O Senhor te apresenta um estilo de vida a ser vivido. Isso são princípios. Serve como base do seu estilo de vida. É um padrão de vida. Isso são princípios. E os princípios de Cristo não mudam. Os padrões de Cristo não mudam, mas os métodos mudam. É importante nós entendermos que os métodos, as estratégias, é uma forma de você expandir os seus princípios. Amém ou não amém? Porque o método é fundamental, porque os princípios que você recebeu, através de um método, através de uma estratégia, através de um modelo, você vai poder replicar aquilo que você recebeu do Senhor. A estrutura serve para você replicar aquilo que você recebeu de Cristo. Então você não pode descartar as estruturas, você não pode descartar os métodos. A forma que você tem de revelar mais especificamente e alcançar mais pessoas é através do método. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos: um método realizado por meio de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, a história conta que cidades são transformadas quando isso acontece. Cidades são renovadas, cidades são transformadas pelo poder de Deus. Nações são transformadas pelo poder de Deus. Quando nós exercemos uma estratégia, quando nós pensamos, fala para o teu irmão: Deus quer que você pense. O fato de você, quando você não pensa, quando você não procura raciocinar sobre uma questão, você está perdendo um grande atributo que Deus te deu. Essa capacidade. Quando Jesus disse que façamos um homem à nossa imagem e semelhança, uma das questões que foram liberadas sobre o homem é justamente essa capacidade de criar.
quando você pensa, quando você cria, você glorifica a Deus, porque Ele te fez para isso. Quando você abandona aquilo que Deus te deu para fazer, você favorece esses planos tolos que Satanás tem tentado implantar. Quando você deixa de cumprir aquilo que Deus te deu para fazer, além de você perder uma grande oportunidade, você se torna uma pessoa que segue as tendências do mundo. E nós somos diferentes do mundo. Então, no nome de Jesus, meu irmão, não perca a oportunidade de pensar, de raciocinar. Deus, Ele inspira, fala comigo, Ele inspira. Ele quer que você use a sua ferramenta, essa capacidade maravilhosa que você tem de pensar. Use sua mente para a glória de Deus. Quarto, líderes que crescem e influenciam, irmãos, valorizam as pessoas que estão do seu lado. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Me ajuda. Irmãos, eles valorizam as pessoas que estão do seu lado. Deixa eu te falar uma coisa. Nesse livro eu fiz uma breve pesquisa. Mandei alguns e-mails para alguns pastores, alguns líderes que têm feito a diferença no Brasil e fora do Brasil. E fiz um pequeno questionário. E nesse questionário eu sempre perguntava: quem são as pessoas que te influenciam? Quem são as pessoas que influenciam o teu ministério? Meu irmão, a grande maioria, 80% dessas pessoas, retornaram dizendo que as suas maiores influências são as pessoas que estão próximas delas. E eles dizem, muitos acrescentaram: eu vejo eles acordando cedo, eu vejo eles orando na igreja, eu vendo eles se esforçando à noite depois de um dia intenso de trabalho, e eu olho para os esforços dessas pessoas e falo: eu queria ser assim. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Eu falei isso de manhã, quero compartilhar com vocês agora. Nós temos gerado referenciais online. Nós temos trocado o relacionamento, o contato, por algo online, por algo cibernético. Deixa eu te explicar uma coisa. O Hernandes Dias Lopes. Quantos de vocês conhecem o Hernandes? O Hernandes Dias Lopes é um referencial, é um homem de Deus, um homem íntegro. Suas palavras são palavras que produzem muita edificação. É um amigo pessoal que eu tenho, gosto de conversar com o Hernandes, me relaciono com ele. É uma pessoa que eu gosto de ouvir pregar, e muitas vezes eu gosto de vê-lo pregar no YouTube. Mas deixa eu te falar uma coisa, ele é tudo isso, mas ele não é o meu pastor. Nós temos desvalorizado as pessoas que Deus colocou próximos de nós. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? É importante que você entenda que, não estou falando que você não pode entrar na internet e ver essas milhares de pregações extraordinárias de pessoas que você admira. Mas acredite, irmão, se alguma coisa acontecer, você for parar no hospital, quem vai lá te visitar no hospital vai ser o teu pastor. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Nós precisamos valorizar as pessoas que estão próximas de nós. Elas é que serão usadas por Deus como pontes para o nosso crescimento. Sempre quando Deus, escuta, sempre quando Deus quer elevar o teu nível, Ele vai colocar pessoas próximas de você. Ele não vai usar a internet, Ele vai te conectar a pessoas. Valorize as pessoas que Deus tem colocado do teu lado. E a recíproca é verdadeira. Olha Jesus. Cara, Jesus era um líder sarado. Fala comigo. Ele era muito bem resolvido. Jesus era tão bem resolvido, ele era tão sarado, tão
convicto daquilo que ele foi chamado para ser e para fazer, que ele disse, olha só o que ele disse: em verdade vos digo, que aquele que crê, fará as obras que eu faço. Olha, ele não estava nem preocupado. Pode fazer o que eu faço, não tem problema. Eu quero que você faça. Mas olha, se você crê ainda mais, olha o que ele diz: fará obras ainda maiores. Obras ainda maiores. O que Jesus está falando? Eu sou líder, eu sou um filho de Deus, eu saí da glória do céu para essa terra, eu participei da fundação do mundo, mas não tem problema. Se você crê, você pode fazer obra maior do que eu fiz. É um princípio de liderança que você não pode esquecer, meus irmãos. Lembra que eu falei no início que o teu crescimento está conectado ao crescimento de outras pessoas? Irmãos, a melhor forma de você avaliar se o teu crescimento glorifica a Deus é se as pessoas ao seu redor estão crescendo com você. Se elas não estão crescendo, se você tem algum tipo de ciúme no teu coração, hoje é noite de libertação para você. Talvez você não esteja crescendo, essa é uma grande verdade. Talvez há pessoas aqui que não estão crescendo como deveriam crescer, ou como gostariam de crescer, porque tem esse sentimento no coração chamado inveja. Deus vai arrancar isso da tua vida hoje. E você vai crescer como nunca. E as pessoas que estão ao seu redor vai crescer como nunca. E meus irmãos, uma geração de crentes que crescem e que influenciam nações, que influenciam famílias, que influenciam cidades, vai surgir a partir de você. Você crê nisso, irmãos? Vamos lá. Líderes que crescem e influenciam, exercem um ministério no poder do Espírito Santo. Dá glória a Deus, porque a gente está falando do Espírito Santo agora. Eu separei um capítulo inteiro para falar sobre o Espírito Santo de Deus aí no livro. Deixa eu te explicar uma coisa. Os discípulos foram treinados 3 anos e meio pelo maior mestre que já pisou nessa terra. Eles foram discipulados, eles passaram por um intensivo com o melhor coaching da história. Jesus os treinou de manhã, de tarde, de noite, dormia com eles, almoçava, jantava, comia, saía, passeava, brincava, pregava, e os discípulos acompanhando eles. Eles foram muito, muito, muito bem treinados, sim ou não? Mas esses discípulos só se tornaram líderes quando o Espírito Santo vier sobre eles. Você está entendendo, irmãos, o que eu estou dizendo? Você não entendeu. Imagine, eles trabalharam, eles andaram com Jesus, eles foram treinados de uma maneira maçante, mas eles não estavam prontos para serem líderes na igreja. Eles só se tornaram líderes quando o Espírito Santo desceu sobre eles, quando o Dunamis veio sobre ele. John Stott fala algo muito legal. Stott fala assim, que antes de Deus enviar a igreja para o mundo, Deus enviou o seu Espírito para a igreja. Eu vou pegar essa frase e vou te dizer algo semelhante. Antes de Deus levantar líderes para a igreja, Ele envia o seu Espírito aos líderes. E aí, meus irmãos, somente com o Espírito Santo de Deus é que nós vamos poder exercer liderança na igreja. Porque o Espírito, ele faz aquilo que a gente não consegue fazer. O Espírito, ele abre os nossos olhos e nos faz enxergar aquilo que naturalmente nós não conseguiríamos ver. Muitas vezes, irmãos, a maioria das vezes, ou todas as vezes, o nosso olhar é muito limitado. Nossa visão é limitada. A nossa perspectiva, o nosso campo de visão não é muito grande. Aí vem o Espírito que nos sopra, que nos capacita, que nos direciona. E aí a nossa visão começa a ser uma visão sobrenatural. É uma visão que está acima do natural. Quando o Espírito Santo de Deus vem até nós, irmãos, nós alcançamos uma supervisão.
Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Aquilo que o Superman faz é fichinha. Olha para mim, irmãos. O Dunamis aqui é mais poderoso. Aquilo que o Superman faz, irmãos, é fichinha. Aquele lance de que ele faz de enxergar nas paredes. Meu irmão, Deus vai te dar uma visão que a maioria das pessoas não conseguem ver. Paulo fala assim, que nós devemos fixar os olhos naquilo que nós não vemos. Essas são as grandes visões. É por isso que líderes que crescem e influenciam, revolucionaram tantas pessoas, tantas cidades, tantas nações. Porque o Espírito veio e os encheu de tal maneira que os fizeram enxergar coisas que a maioria das pessoas não conseguiam enxergar. O Espírito Santo de Deus vai te dar visão, uma visão extraordinária. O Espírito Santo de Deus vai fazer que você enxergue coisas que a maioria não vai ver, mas está lá. Agora, o Espírito Santo, ele não somente vai te dar uma visão de coisas extraordinárias, mas ele vai te levar com ele. Ele vai trabalhar com você. Aquilo que você não é capaz, aquilo que você não tem mais força para fazer, ele vai te levantar, ele vai te dominar e vai te fazer alcançar aquilo que ele determinou para a tua vida. Imagine que essa caixa de som aqui, esse retorno, é a Igreja Aba. Somos nós, a Igreja Aba de Blumenau. Dentro dessa caixa de som está vocês, cada um de vocês. Entenda, todas as vezes, só porque você entenda o que ocorre quando acontece um culto, todas as vezes que está tendo um culto, os céus têm uma expectativa em relação a nós. Eu imagino que o Espírito Santo está lá, está olhando, os anjos, Deus está lá no trono olhando, e o Espírito Santo está aqui com uma expectativa. Olha, João, abre o teu coração, hoje você vai ser uma explosão nas minhas mãos, abre o teu coração para mim, eu vou te usar como nunca antes. E ele fica com expectativas, ele olha e fala: Joel, eu vou te usar de uma maneira extraordinária, abre o teu coração, tira todo o preconceito, eu vou te usar. E aí o Joel abre o coração e o Espírito vai, e aí, meus irmãos, Deus está olhando para nós e dizendo: Igreja Aba, se levanta, Blumenau vai ser transformada na mão do Senhor, se levanta, o Brasil vai conhecer a minha glória por meio da sua vida. Irmãos, há uma expectativa em relação a nós, com cada um de nós. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela produz possibilidades. Todas as vezes que a palavra de Deus é liberada, possibilidades de mudança, possibilidades poderosas são liberadas. Pedro trabalhou a noite inteira e não pescou nada. Viu Jesus, liberou uma palavra, o que ele fez? Ele disse: Senhor, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Irmãos, Pedro lançou a rede e teve uma colheita maravilhosa, uma pesca maravilhosa. Nós vamos ver várias outras situações. Pedro andando por sobre as águas. Se tu és Deus, manda-me ter contigo. Jesus disse: vem. Bastou uma palavra. Ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Queridos, aquilo que está sendo liberado sobre a tua vida hoje, Deus, ele libera uma palavra como expectativa de resposta. Deus, ele fala contigo com uma expectativa de receber uma resposta, de saber o seu retorno. Não perca a oportunidade, irmãos, de ser aquilo que Deus quer que você seja. Se os céus estão com expectativa a teu respeito, se o Espírito Santo está com expectativa ao teu respeito, que nessa noite você levante suas mãos e diga: estou aqui, Espírito, estou aqui para o Senhor. Por último, líderes que crescem e influenciam, estão sempre de joelhos diante de Deus, para que suas igrejas, seus ministérios, permaneçam de pé diante do mundo. Deixa eu te falar uma coisa, para nós encerrarmos e orarmos.
Satanás, ele influenciou Adão e Eva para que eles pecassem, desobedecessem a Deus. Depois que eles desobedeceram a Deus, é interessante notarmos que antes dessa queda, havia um relacionamento constante entre Deus e o homem. Deus via dia após dia, todos os dias, e falava face a face com Adão, com Eva, e havia um relacionamento. O pecado criou um muro. Isaías vai dizer que o que fez separação entre Deus e o homem é o pecado. Veio Jesus com a sua maravilhosa graça, morreu e ressuscitou, e por conta dele, Paulo vai dizer lá em Efésios, que nós hoje temos, irmãos, livre acesso ao Pai, livre acesso ao Criador, livre acesso àquele que tem o domínio e a soberania sobre todas as coisas. Deixa eu te falar, esse livre acesso, ele é conquistado por meio da oração. A oração, irmãos, ela te tira do lugar onde você está e te coloca na sala do trono de Deus. Uau, cara, você não está ligado no que eu estou falando, irmãos. Ora, eu vou repetir, a oração te tira de onde você está. Ele te tira daqui e vai te colocar em audiência. Oh meu Deus, Ele vai te colocar em audiência na sala do trono de Deus. O Senhor vai estar lá sentado no teu trono e vai estar te ouvindo. Ele vai olhar para você e dizer: fala o que você quer, se expressa. Queridos, imagina que honra nós entrarmos na sala daquele que fez todas as coisas. Que honra nós entrarmos na sala do trono, no lugar onde o Senhor que criou todas as coisas, aquele que é soberano, nada, absolutamente nada debaixo do céu, acima dos céus ou embaixo da terra está isento do seu domínio. E esse Deus nos dá nos dá liberdade para chegar a Ele por Cristo. Meu irmão, é por isso que líderes que crescem influenciam. Eles crescem e influenciam, porque eles estão sempre de joelhos na sala do trono. E os seus ministérios prevalecem. John Knox, eu cito essa história aqui no livro. John Knox, um grande reformador escocês, ele começou a pregar o evangelho, e a igreja começou a crescer e a influenciar a Escócia. A rainha Mary, com medo daquele crescimento explosivo, mandou soldados para matar John Knox. Os soldados iam, quando chegavam na igreja onde ele estava pregando, eles não conseguiam fazer nada. Eles ficavam parados. E eles ouviam a palavra. Na hora do apelo, levantavam suas mãos, entregavam suas vidas a Jesus, voltavam convertidos. A rainha Mary mandava mais um grupo de soldados, eles voltavam convertidos. Um dia, um líder católico se aproximou dela e falou: você não está fazendo nada, a igreja de Knox só cresce. Ela respondeu: as orações daquele homem são mais poderosas do que os meus 10.000 soldados. Tive o privilégio de conhecer o homem, Dr. Samuel Doctorian. Deus já o levou, já está na glória. Samuel compartilhou uma vez, isso há quase 10 anos atrás, ele falou isso comigo. Ele compartilhou que ele foi para implantar uma igreja no Egito. Quando ele chegou lá no Egito, quiseram matá-lo várias vezes. E um dia o chefe de polícia, o chefe não sei bem se era polícia, se era um grupo de guerrilheiros, enfim. Mas o chefe da turma que tentaram matá-lo, depois de várias tentativas fracassadas, porque as pessoas iam lá para matá-lo, e eles voltavam convertidos. E aí foi o chefe da turma ali, pessoalmente, naquele culto de domingo à noite para matar Samuel. Ele entrou no templo com a arma na mão
E ele também ficou paralisado, ele não conseguia se mover. A palavra foi sendo ministrada na vida dele. Até que quando Samuel fez um apelo, aquele homem foi lá na frente, com a arma na mão, e disse: olha, eu vim aqui te matar, mas quando eu cheguei aqui foi você que me matou. Eu quero nascer de novo. Deus ainda trabalha dessa maneira. Deus ainda faz. Quando eu escrevi esse livro, irmãos, eu quero que você entenda, eu não escrevo livros para eu ser abençoado. Eu escrevo livros para abençoar pessoas. Para fazer com que pessoas sejam edificadas, sejam tocadas, sejam transformadas com essas experiências e que saibam que Deus, Ele quer continuar realizando a sua obra no nosso meio. Agora, Ele está à procura de novos Paulos, novos Timóteos. O Senhor está à procura de novos Billy Grahams, novos John Wesleys. Ele está à procura de novos Evans Roberts, novos Reinhard Bonks, novos homens de Deus, novas mulheres de Deus, que Ele possa usar com grande poder e autoridade. A grande pergunta dessa noite, e os céus estão com expectativa de saber a resposta dessa pergunta: aonde estão essas pessoas?